go for landing. Retro. Go. 9. The Eagle has landed. Ignition sequence start. Boa tarde a todos. Eu me chamo Max Paul, sou presidente da Câmara Texana de Comércio no Brasil. E no dia de hoje, a Bet Chamber, apoiada pela Federação das Câmaras de Comércio Exterior, realiza mais um Diálogos com a Bet Chamber, com o tema Venture Capital ou Capital de Risco. Ao meu lado estão o diretor executivo da FCCE, Dr. Marco Aurélio, diretor vice-presidente executivo da FCCE, Dr. Marco Aurélio, o meu não menos amigo, irmão, vice-presidente da FCCE, Dr. Mauro de Lima Câmara, também vice-presidente da nossa entidade, o nosso mediador, André Santos, o nosso palestrante, Dr. Leão, da Crescera Capital, além de vários convidados presentes e, obviamente, e não menos importante, todos os nossos convidados virtuais, dentre os quais eu destaco o nosso palestrante que falará de Boston, Dr. Marcelo Carrulo, da Drummond Advisors. Sejam todos muito bem-vindos. Venture Capital, definido como modalidade de investimento focado em empresas de pequeno e médio porte, identifica empresas jovens de faturamento menor, mas com elevado potencial de crescimento e rentabilidade. Indo além do mero fornecimento de capital para financiar as atividades, o Venture Capital oferece também direcionamento e expertise empresarial, auxilia na tomada de decisões e influencia diretamente na gestão do negócio, a fim de gerar valor e rentabilizar a participação acionária para uma possível venda futura. Bom, esse seria, digamos, o contexto do que nós vamos tratar aqui hoje. A todos os nossos palestrantes, peço, ao iniciar sua fala, que se apresentem diretamente ao nosso público. Sem mais delongas, passo a palavra ao amigo e parceiro, Dr. Marco Aurélio, para as suas considerações iniciais, e desde logo peço a gentileza para que o mesmo passe a palavra para o Dr. André, que, por sua vez, dará início efetivo aos nossos debates. Obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é Marco Aurélio Kinner, eu sou vice-presidente executivo da Federação das Câmaras de Comércio. Gostaria de dar as boas-vindas à Câmara Texana e às pessoas presentes aqui. O tema hoje tratado aqui, como falou o presidente da Câmara, é Venture Capital, ou capital de risco. É um mercado em desenvolvimento, mas aqui no Brasil já é o maior mercado da América Latina. O panorama para Venture Capital no Brasil é animador. No primeiro semestre de 2022, foram investidos quase 2,9 bilhões de dólares em startups, através de 326 rodadas de negócios. No ano de 2021, foram investidos 58 bilhões de reais. Como disse anteriormente o Max, é uma modalidade de investimento focado em pequenas e médias empresas, que têm um baixo faturamento, mas com um potencial considerável de crescimento. O objetivo dos investimentos é ajudá-las a expandir e a fazer uma grande operação de venda, fusão ou abertura de capital no futuro.
Existem vantagens, que é o investimento financeiro, suporte na gestão e parcerias de longo prazo. E eu quero dizer que esse é um tema bastante interessante e que bastante atual. Eu queria chamar o doutor André. Muito obrigado a todos e boa tarde novamente. Boa tarde a todos. Cumprimento os presentes e cumprimento os membros da mesa, especialmente na pessoa do Dr. Max Paul, do Dr. Marco Aurélio. Agradeço a oportunidade de estar novamente aqui integrando a mesa e conduzindo os debates hoje sobre esse tema tão interessante e afeta o mercado financeiro. Gostaria de agradecer enormemente a presença dos palestrantes. Ao meu lado, o Dr. Alexandre Leão, que é o Marcelo Carrulo, a quem mando o meu abraço. E, sem mais delongas, pedir para o Dr. Alexandre se apresentar e contar um pouco da história da Crescera, que, na verdade, se confunde com o próprio desenvolvimento do mercado de venture capital no Brasil. A palavra, Dr. Alexandre. Obrigado, André. Obrigado, Max, também. É um prazer estar aqui com vocês. Então, vou me apresentar e contar um pouquinho também sobre a Crescera. Meu nome é Alexandre Leão, eu estou na Crescera já há um pouco mais de 10 anos. E, na verdade, sim, a Crescera ela é uma gestora de Private Equity e Venture Capital, fundada em 2008. A gente já está no mercado há bastante tempo, mas o nosso nome ele foi mudando ao longo dos anos. Eu vou contar um pouquinho da história. A gente começou com o nome de BR Investimentos, isso em 2008. Foi uma casa fundada pelo Paulo Guedes, nosso ex-ministro, junto com alguns outros sócios, e a gente sempre teve um foco muito setorial. Então, a gente investiu bastante em educação. Foi o nosso primeiro fundo, foi um fundo focado 100% em educação. Fizemos 2 IPOs nesse fundo. Um foi a Abril Educação, o outro foi a Anima listada até hoje. Então, foi um fundo super bem sucedido. E depois a gente foi levantando fundos em outras verticais. Então, a gente sempre manteve setores onde a gente considera ter uma especialidade em relação aos demais. Então, os principais setores que a gente investe são educação, varejo, saúde e tecnologia, né? Então, varejo de serviços, saúde e tecnologia. Esses são os principais setores. Depois assim, a gente começou com o BR Investimentos. Em 2013, a gente mudou de nome pela primeira vez. Então, a gente passou por uma fusão com outras 2 gestoras. Passamos a nos chamar Bozano Investimentos. O Júlio Bozano já era um sócio nosso na época. Tinha participação em outras 2 gestoras. A gente juntou tudo sob esse guarda-chuva de Bozano Investimentos e a gente manteve esse nome até 2018. 2018 foi quando o Paulo saiu da gestora para virar ministro. O Júlio Bozano já não tinha mais não tinha mais a participação, relevância de participação que ele tinha na gestora. O Eli Horn já era um sócio financeiro nosso mais relevante, e a gente aproveitou o momento de saída do Paulo para fazer um rebranding da marca e tirar o nome de qualquer sócio. Nós passamos a nos chamar Crescera Capital, mas o time é essencialmente o mesmo já há muito tempo. Então, eu entrei lá em 2012 e tem gente que está lá desde 2009, 2010. Então, assim, é o mesmo time há bastante tempo, só sob diferentes nomes. Alguns cases de sucesso relevantes que a gente teve. Teve o case da Abril, que a gente citou, o case da Anima, foram 2 IPOs. Teve o case da Afia, que foi uma consolidação de escolas de medicina, que a gente listou na Nasdaq e vendeu. Temos o case da Nelogica, que ainda é investida nossa, super bem sucedida. O case da Alura, que é uma outra empresa de educação, possivelmente um 4º IPO nosso no futuro, dentro do setor de educação, entre outras empresas. Então, assim, são diversos casos de sucesso da gestora. Agradeço ao Alexandre pelas palavras iniciais e gostaria de direcionar agora para o Marcelo Carrulo. Marcelo, você nos ouve bem? Boa tarde, obrigado pela sua presença. Vocês me ouvem bem aí? Eu estou ouvindo super bem aqui. Está ouvindo bem? Tudo ok. Ótimo, excelente. Primeiro, obrigado, boa tarde a todos. Eu peço imensas desculpas de não estar aí presencialmente. Vocês não sabem a saudade que eu tenho do Rio de Janeiro. Eu não sei se agora, debaixo d'água, essa saudade é muito grande, mas eu tenho uma saudade grande do Rio. Aqui em Boston, nesse exato momento, está menos 17 graus, com a previsão de uma chuva com uma snowstorm, quer dizer, uma tempestade de neve. Então, um ambiente agradabilíssimo. Então, se vocês puderem mandar um pouco de calor online aqui para Boston, eu fico muito feliz.
Pessoal, muito obrigado pela gentileza do convite, obrigado aos membros da mesa, obrigado ao Max, obrigado ao André, a todos os senhores. Prazer enorme poder bater esse papo aqui com vocês sobre essa classe de ativos que cresce muito no Brasil, apesar de ser ainda um mercado muito novo no Brasil. Eu estou em Boston, eu estou atuando atualmente com a Drummond Ventures, que é uma vertical de Venture Capital do grupo Drummond, que é um grupo que há 12 anos faz todo um trabalho de soft landing para empresas que saem do Brasil e vêm se estabelecer nos Estados Unidos. Então, todas essas jornadas de internacionalização, jornadas de inovação, etc., que são feitas de forma muito correta, muito bem feita, muito bem estruturada por alguns órgãos brasileiros, pelas câmaras de comércio, que fomentam bastante a ponte entre os países. A Drummond ela trabalha como um grande suporte nas áreas de contabilidade, de finanças, de impostos, a parte jurídica. A gente meio que carrega no colo, por isso que a gente se define como uma soft landing para empresas que estão vindo para cá. Atualmente a Drummond tem 8 mil clientes, mais ou menos. A gente atua em algumas verticais. Nos Estados Unidos a gente cobre os 50 estados americanos. Fisicamente a gente está aqui em Boston, onde eu estou, Nova York, São Francisco, Atlanta, Orlando, Miami. A gente está esperando aí o Max para vir abrir a filial Texas conosco. Então, Max, seja bem-vindo. Vamos abrir essa parceria aqui no Texas, que é de uma extremamente valorosa a atuação, principalmente lá de brasileiros, uma série de empresas, uma série de centros de inovação. É fantástico o Texas, né? A gente brinca aqui nos Estados Unidos que diz que o Texas não tem crise, o Texas é um outro país, ele está separado, ele não se afeta por nenhuma crise. Então é fantástico, obrigado demais pelo convite, prazerzaço estar aí com o Leão, um pouco tímido, porque a Crescera, gente, não é pequenininha não, a Crescera é gigante. Quando o Leão ficar falando aí, eu vou dando os meus exemplos aqui pequenininhos de Boston para poder contribuir de alguma forma, tá bom? Gente, bola com vocês. Nossa disposição aqui é total. Muito obrigado, hein? Marcelo, eu que agradeço. Receba o nosso calor humano aí contra tanto frio. Eu vou começar direcionando e lembrando a todos presentes e que nos acompanham online que a gente não vai fazer, quem acompanha a série de eventos, né, diálogos da Beth Chamber, a gente não vai direcionar para cada palestrante falar por 20, 30 minutos. Na verdade, a ideia é fazer um debate mesmo, deixar o Marcelo e o Alexandre bem à vontade para interagir, e as perguntas que eu for direcionar para cada um não necessariamente são exclusivas, de forma que o interessante é que a gente consiga conversar e progredir na nossa pauta. Eu vou fazer uma pergunta para você, Alexandre, seria até obedeceria uma cronologia, né? O nosso público não é absolutamente de especialistas, né? A gente tem aqui pessoas ligadas a várias outras indústrias. Então seria interessante a gente dar o nosso primeiro passo definindo o que seria Venture Capital e o que seria importante ressaltar para alguém que não conhece essa indústria. Perfeito, André. Bom, eu vou falar um pouco sobre a história do Venture Capital no mundo, no Brasil, o que é exatamente o Venture Capital, e Marcelo, por favor, vai me complementando aí também conforme for falando. Mas, bom, assim, essencialmente são investimentos em empresas de capital fechado, empresas em estágios, na verdade varia o estágio da empresa de acordo com o modelo do fundo de VC, depois a gente vai até mostrar um gráfico onde detalha muito bem os tipos de fundos e cada estágio onde eles atuam, mas normalmente estágios mais iniciais, empresas normalmente mais ligadas à tecnologia, e normalmente também participações minoritárias. Assim, são investimentos que têm uma característica de cauda mais longa, então onde muitos investimentos não vão ser bem-sucedidos, vão ter retornos pequenos ou até negativos, e alguns poucos vão ter muitos bons retornos que vão compensar por todos os demais. Então, assim, de uma forma geral, principalmente em termos globais, é uma indústria que tem essa característica de cauda mais longa. E assim, o formato do Venture Capital, dos investimentos de Venture Capital mais tradicionais, de fundos, né, como existem hoje, a gente até brinca que é um
é um casamento com a data de divórcio marcado, né? Então, normalmente existe todo um período de namoro entre o empreendedor e o fundo, onde um tem que convencer o outro mutuamente de se tornar sócios, eles vão trabalhar juntos durante muitos anos, em prol de crescer a empresa que vocês investiram, né, no empreendimento, depois de um tempo vai ter inevitavelmente essa data de divórcio, onde o fundo vai precisar sair e vai ser um investimento, um desinvestimento de ambas as partes, ou só de um, mas o fato é que existe essa data de saída. Assim. Falando sobre histórico, assim, nos Estados Unidos surgiu como classe de ativo. Assim, acho que investimentos em empresas de capital fechado sempre existiram, mas como classe de ativos, empresas que viraram gestoras, captaram um pool de recursos e começaram a investir só nisso, surgiu mais ou menos em meados do século XX. Os principais fundos de VC surgiram lá nas décadas de 60, 70, e muitos deles estão ativos até hoje nos Estados Unidos. Aqui no Brasil isso já se deu um pouco depois. Acho que na década de 80 começaram a ter alguns investimentos já, e foi uma atividade que foi regulamentada pela CVM na década de 90. Assim, o principal desenvolvimento de VC no Brasil se deu mais na década de 2000, onde teve até uma grande atuação do BNDES no setor, incentivando o desenvolvimento do VC no Brasil, surgimento dos principais fundos, e na última década foi onde isso explodiu de fato, e assim, a gente tem hoje diversos fundos investindo no setor, eu acho que não dá nem para comparar o setor hoje como era 20 anos atrás. Marcelo, você poderia complementar, e aí eu já pedindo para você traçar talvez as principais diferenças entre a indústria de VC nos Estados Unidos e aqui no Brasil, e o que você poderia complementar nesse sentido? Tá. Bom, primeiro o ponto que o Leão falou, isso é importante, sobre datas, né? O mercado de Venture Capital, ele é uma classe de ativos que no Brasil começou ali com a privatização das Teles, em 94, 95, foram os primeiros FIPs, né, que é o Fundo de Investimento e Participações. E nos Estados Unidos, ele lembrou bem, acho que foi em 1945 ou 46, tem um professor de Harvard, com o presidente do MIT na época, criou o primeiro fundo de Venture Capital. Então, assim, são 50 anos de diferença, né? Só aí você já tem uma curva de aprendizagem considerável, aonde, dado que é um mercado extremamente regulado, e isso é importante levar esse ponto para todo mundo, é um mercado muito regulado. A CVM ela fica muito em cima do mercado de Venture Capital. Para você ter uma função como o Leão tem dentro da Crescera, você precisa ser um gestor CVM, você tem certificações, etc. E aqui nos Estados Unidos não deixa nada de diferente. Só que a curva de aprendizagem e a disponibilidade de capital são, obviamente, diferentes, né? Aqui nos Estados Unidos você tem 50 anos a mais de história e você tem uma pré-disponibilidade de se investir mais no risco, né? O fundo de renda fixa nos Estados Unidos ele não é um fundo extremamente atrativo, então, enquanto que um fundo de venture capital que vai buscar retornos aí escaláveis, isso aí a gente vai falar um pouquinho mais adiante, ou seja, qualquer capital investido você vai buscar um retorno com um múltiplo considerável, ele tem um nível de atração muito interessante. Fora que você tem uma quantidade de validações no mercado americano, que é muito importante quando você vai investir, gigante. Então, por exemplo, o que é uma empresa que aqui começa a saltar aos olhos de um investidor de venture capital? É uma empresa que começou a seguir uma curva de validações. Você passou por um centro de inovação, você passou por um processo de aceleração, um processo de disciplina daquele empreendedor. Não é nada do outro mundo, gente, não é nada rocket science, só que você precisa ter uma certa disciplina para se encaixar naquela caixinha chamada venture capital. Daqui a pouco a gente vai falar, mas um fundo ele tem prazo de abertura, prazo de captação, prazo de gestão e prazo de desinvestimento. Ele precisa fechar. Legalmente, esse fundo ele precisa fechar em 6, 7, 8 anos. E quando ele fecha, aqueles que foram os investidores desse fundo, os cotistas desse fundo, que tem o nome bonito de LP, que é o Limited Partners, ele quer o dinheiro de volta com um retorno considerável. Então, precisa ter esse ciclo.
E quanto mais preparada é essa empresa para entrar nesse ciclo, mais atrativa ela fica. E aqui nos Estados Unidos, ela passa por essa sequência de atratividade através de um sem número de opções. Só que em Boston, onde eu fico, são 556 centros de inovação. Você vai no MIT, você tem o MIT Labs. O MIT Labs são mais de 1.500 empresas a fundo perdido que estão ali dentro estudando situações disruptivas sem, às vezes, nenhum porquê. Outro dia eu fui conhecer uma empresa que está estudando como que o ser humano consegue viver até 120 anos. Eu não sei se eu quero viver acima de 80, quanto mais de 120, mas os caras estão estudando lá e alguma coisa vai sair dali. O que é interessante no mindset aqui nos Estados Unidos não importa, investe porque alguma coisa vai sair dali, entendeu? No Brasil, como a abundância de capital não é tão grande, apesar de ser um mercado bem próspero, mas não é tão grande, não dá para ter alguns, eu não diria devaneios, mas alguns riscos, assim, algumas apostas nesse nível. E você tem no Brasil um pessoal muito sério. Se você for passar ali, principalmente no interior de São Paulo, a série de parques tecnológicos ali, pessoas trabalhando efetivamente, aceleradoras, incubadoras, uma série de fundos. O Leão citou aí o papel do BNDES, é fantástico, gente, o papel do BNDES como um dos grandes investidores dos fundos Criatec, do fundo Primatec. São fundos que botam dinheiro ali até 4, 5 milhões de reais bem no início da empresa, e ali gera inovação, gera crescimento, gera emprego, etc. Então, a grande diferença, André e pessoal, é mais a maturidade do mercado. Essa é a grande diferença. E a segunda, obviamente, a abundância de capital. Aí não tem jeito. A gente está na maior economia do mundo versus uma economia no Brasil que, se Deus quiser, vai cada vez crescer mais. Marcelo, obrigado. Eu direcionaria agora ao Alexandre, perguntando a ele, acho que é a pergunta de $1 milhão, né? A gente tem aqui tanto assistindo a gente como que potenciais empresas que desejam fazer parcerias e receber investimentos. Eu creio que a principal pergunta que eles querem saber é o que um fundo de venture capital procura numa empresa early stage que a tornaria apta a receber esses investimentos, né? Lembrando que não basta abrir uma startup, né? Um CNPJ de papel e procurar o fundo no dia seguinte, né? Existem uma série de requisitos aí que são buscados de uma forma bem rígida, talvez, pelos principais fundos de investimento da área. E eu queria uma palavrinha de vocês sobre isso, por favor. Claro, André. Bom, eu até preparei alguns slides que acho que antes até de falar do que a gente busca exatamente, era legal falar um pouquinho do funcionamento de um fundo, que aí assim tem vários estágios de investimento diferentes. Então, para cada estágio, talvez o que você busca numa empresa vai de fato variar. E é legal entender também como é que funciona o fundo de private equity, até para o empreendedor que está interessado a receber esse tipo de recurso, para saber como é que é dinâmico os incentivos do fundo, né? Então, se puder colocar os slides, esse aí mostra um pouquinho, ele faz um paralelo da evolução do tempo de vida de uma empresa, ou seja, desde a criação da ideia até o release do produto, você achar ali o seu product market fit, depois você focar em growth, uma vez que você acha isso, até a empresa chegar no estágio super avançado de maturidade, onde tem aquele crescimento um pouco mais constante, né? Assim, menos volátil e também menos acentuado. Então, assim, e de acordo com cada estágio da empresa, tem um tipo diferente de fundo que vai investir nessa empresa. Então, assim, mais no estágio da ideia ali, provavelmente um empreendedor vai captar recursos com investidores anjos ou fundos de venture capital que focam mais nesse estágio seed. E existem interseções, tá, gente, entre todos esses estágios, se for ver, eles têm algumas interseções entre eles. Então, tem algumas linhas ali que são meio cinzentas.
Depois você vai passar ali para fundos de venture capital que focam mais nesse estágio mais early stage. Depois vão ter fundos de VC mais late stage, e aí um outro segmento que é o growth capital. E aí growth capital também já se confunde um pouquinho com private equity, dependendo do estágio ali. E aí mais para o final, quando a empresa já está num estágio de maturidade, são os grandes PIs, que a gente chama de PIs de buyout, ou uma venda para talvez um investidor estratégico. Mas assim, de uma forma geral, são vários estágios diferentes de desenvolvimento, e para cada estágio vai ter um tipo de fundo que investe nesse estágio. Assim. Então, a gente lá na Crescera, particularmente, a gente acaba investindo em empresas em todos os estágios. Então, a gente tem fundos de VC para empresas mais early stage, fundos de VC para empresas mais late stage, tem o nosso private equity, a gente capta também o SPAC, que é para empresas mais avançadas. Então, assim, todos os estágios, a gente vai ter um veículo diferente para investir nesse estágio. Acho que o próximo slide fala um pouquinho sobre como é que funciona o ciclo de investimento de um fundo de VC ou de private equity. Tá? Então, assim, normalmente você capta um pool de recursos com investidores, são investidores qualificados normalmente. Depois você tem todo um período, e assim, o período de duração do fundo varia, mas normalmente é entre 8 a 12 anos. Então, você normalmente tem um período para você investir os recursos do fundo, normalmente são 4 a 5 anos, e depois um período para você desinvestir esses recursos, que são normalmente mais 4 ou 5 anos, que era justamente o período do divórcio que eu estava falando, é justamente no período de desinvestimento. Normalmente você investe, fica ali em torno de 5 anos, na média ali, como sócio da empresa, para depois desinvestir. Então você tem ali o período onde você capta os recursos, depois tem toda uma janela para fazer o deal flow, achar os principais ativos que você quer investir nesse fundo, de fato investir, depois fica durante anos como sócio desse empreendedor, gerando valor para poder fazer uma venda bem sucedida. Aí, de fato, você tem essa venda em um momento, e aí você começa a criar o seu track record. Então, a partir do momento que você cria esse track record, você, de novo, volta a captar para fazer todo esse ciclo novamente. Se você fizer um ciclo mal sucedido, seu primeiro ciclo for mal sucedido, fica difícil você captar o segundo, né? Mas, assim, normalmente, esse é mais ou menos a trajetória de uma gestora de private equity ou de venture capital. Se puder passar para o próximo slide, ele fala um pouquinho só economics de como funciona um fundo. Então, essa é uma curva J que a gente chama. O que ela fala exatamente? As barras para baixo são os investimentos dos cotistas. Então, normalmente, quando você capta com os cotistas nesse modelo de investimento, eles não fazem os aportes no momento inicial. Normalmente, você capta um compromisso de investimento e eles vão fazendo aportes de acordo com a necessidade do fundo. Então, conforme eu vou achando um ativo para investir, eu vou chamando o capital dos cotistas e eles vão aportando. E, ao mesmo tempo, toda vez que eu desinvisto um fundo, um ativo, ele vai proporcionar um fluxo de caixa positivo para o cotista. Então, ali no meio, onde a barra ela corta o eixo horizontal, é justamente onde os recursos devolvidos começam a ultrapassar os recursos investidos pelo cotista. Então, assim, pensando como do ponto de vista do cotista, você tem um período onde você investe os recursos e depois um período onde você desinveste. E, assim, isso normalmente dura ali na média, eu diria que um fundo de private equity de VC seria um fundo de mais ou menos 8 anos, pode ter fundo de 10, 12, enfim, mas é mais ou menos esse o período. E aí, falando sobre pontos de atratividade, assim, acho que varia com cada estágio da empresa. Eu acho que o investidor vai buscar uma característica diferente, mas, assim, a gente, pelo menos na Crescera, eu sempre tento investir em setores. Em primeiro lugar, eu escolho o setor onde eu acho que tem um crescimento macro sustentável para frente. Ou seja, os drivers de crescimento para frente são favoráveis para aquela empresa. Depois é o empreendedor. Então, acho que o empreendedor é uma figura essencial, fundamental. A gente, óbvio, vai ajudar o empreendedor na trajetória dele, mas o piloto é sempre empreendedor. Então, assim, você precisa confiar e escolher um empreendedor adequado para guiar o cavalo que você escolheu, que você investiu. E setores empresas onde tem os unit economics saudáveis. Eu acho que, assim, a gente passou por um momento agora de muita exuberância de capital nos últimos anos, ele foi interrompido um pouco em 2022, e eu acho que muitas empresas receberam investimentos sem ter esses economics saudáveis, né? Ou seja, empresas que o modelo de negócio era ruim. E a gente vê claramente essas ondas de demissões, algumas empresas quebrando. Eu acho que é muito por conta disso. Então, assim, o que eu busco normalmente quando
quando eu visto uma empresa, são basicamente essas 3 características principais: um setor favorável, um empreendedor adequado e os econômicos saudáveis. Alexandre, obrigado. Eu ia continuar com você e perguntar se essa exuberância de investimentos que você se referiu se refere especificamente ao setor de tecnologia, que é o que me parece. Eu acho que principalmente, assim, a gente passou por alguns anos onde existia um excesso de capital disponível, principalmente nos Estados Unidos, mas, enfim, na Europa também, e isso precisa escoar para algum lugar, né? Então, os investidores procuram ativos com alta rentabilidade. Então, muitos fundos de venture capital captaram recursos durante esse momento. E, assim, foram fundos bilionários, teve muita captação de recursos. Inclusive, tem até um slide que mostra, aqui para o Brasil, como é que tem se comportado o histórico de investimentos. Acho que é o próximo, se eu não me engano. Esse daí. Ele mostra como é que tem se comportado o histórico de investimento ao longo dos anos. Então, você vê ali a quantidade de recursos que foram sendo investidos em empresas de tecnologia. Então, assim, até 2021 a gente teve um ano recorde. 2022 a gente teve uma queda ali, a padrão até acima de 2020, mas, enfim, teve uma queda em relação ao anterior. E no gráfico da direita, você vê o montante que vem sendo captado por esses fundos. Então, o primeiro gráfico mostra investimento de fato nas empresas. Então, o gráfico de barras são investimentos de fato. O gráfico de linhas é o número de deals, né, que foram feitos. Então, o primeiro é em volume financeiro, a linha é em quantidade. O segundo gráfico mostra volume captado por fundos VCs. Então, só lembrando, normalmente você capta com os cotistas o compromisso de investir. E ao longo dos anos você vai fazendo o deploy desse capital. Você vai chamando o capital dos cotistas para investir de fato. Então, quando você pega o volume de capital ali, assim, foram recordes atrás de recordes, pelo menos até 2020. Eu não peguei a base que eu tinha, não tinha o acesso a 2021. Com certeza foi até maior. 2022 eu diria que foi menor. Mas o fato é que ainda tem muito capital disponível para investir. E assim, quando você tem muito capital disponível para investir, que precisa achar um recurso, de fato vão ter essas exuberâncias, né? Ou seja, você vão, assim, acho que a sua barra a barra do gestor na média talvez caia, ele passa a fazer alguns investimentos que talvez não sejam os mais adequados, porque os incentivos começam a ficar errados, né? Ele tem muito capital e precisa investir isso de alguma forma. Então, acho que isso foi um pouco do que a gente observou nesses anos de exuberância. Marcelo, pediria para você complementar, você que tem uma visão, digamos, com um pouco maior de distanciamento com relação ao mercado brasileiro, né, e a gente começar a construir essas pontes de comparação com o que você vê hoje em dia nos Estados Unidos. Sei que a gente está aí bem longe, né, em termos de comparação, mas aí eu vou fazer uma pergunta aqui que vai se desdobrar, né? Mas assim, quais são as principais diferenças e por que, apesar de tanto apoio que a gente aqui mencionou, do BNDES, enfim, de Criatec, de várias, a própria BVCap, que eu gostaria de mencionar aqui, que é uma entidade que há muitos anos, né, fomenta o estudo e o desenvolvimento do Private Equity Venture Capital aqui no Brasil, mas por que o Brasil ainda está tão distante dos objetivos alcançados, digamos assim, nos Estados Unidos? E a gente pode falar sobre ticket médio de investimento, falar e também sobre a primeira pergunta que eu fiz, a última pergunta que eu fiz para o Alexandre, que é o olhar do investidor americano para uma empresa early stage. O que ele procura? É mais ou menos o mesmo critério que a gente segue aqui? Tá. Primeiro, assim, não vamos ser tão humildes assim, porque também não está tão distante assim, não, tá? O Brasil tem muita coisa, muito fundo excelente, muito case de sucesso. Crescera tem cases aí fantásticos, saídas excelentes. A diferença maior, gente, é mais a abundância de capital mesmo e a tal da maturidade que eu falei. Essas que são as grandes diferenças. Agora, no Brasil você tem excelentes empresas e uma coisa que a gente tenta muito aqui, na Drummond e alguns outros players que estão nos Estados Unidos e fazem essa ponte, é conseguir que as empresas brasileiras se tornem cada vez mais globais. Tá? Desde que eu me conheço, quando eu me formei, quando era engenheiro, na época que eu ainda tinha cabelo, era magro, era feliz, aí fui fazer finanças, aí tudo começou a ficar mais assim diferente. Mas desde que eu me lembro, receber em moeda forte é bom.
nunca é ruim, tá? Então, a parte da empresa brasileira começar a ter um mindset de ser uma empresa que vende fora do Brasil é o primeiro dos grandes passos, tá? Você tem, às vezes, as pessoas muito acomodadas, o Brasil é um país gigante, dá para vender bastante. Dá, então vai escalar no Brasil, mas tenta se tornar um pouquinho global, porque isso vai dar uma série de suporte para você ter não só a escalabilidade, mas durar mais, perdurar mais. Não é uma sobrevivência, mas você vai viver mais, de forma mais ativa, com um suporte financeiro mais interessante. Eu vou fazer um sharing screen aqui para fazer um pouquinho do drill down do que o Leão falou. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, Marcelo, tudo ok. A gente aqui tem um framework de análise, né? O que a gente busca quando a empresa vem bater papo com a gente, né? Tem alguns pontos específicos que a gente tenta ver. Primeiro, se ela tem diferenciais, se ela tem um nível de inovação determinado. Óbvio, tá, gente? Tudo isso aqui varia de acordo com qual é o estágio da empresa. Tem empresa que já tem receita recorrente, isso é muito interessante, valida mais a atratividade dessa empresa, mas a gente analisa se é um mercado grande ou não, a gente faz uma análise de risco nessa empresa com uma série de pontos específicos, as necessidades, obviamente, de caixa, o time é normalmente a nota mais importante da análise, porque a gente vai pivotar, às vezes, a empresa, né? O que é pivotar? Às vezes você está num caminho e você precisa, dentro daquele mercado, mudar um pouco do seu produto, mudar um pouco do que você é capaz de entregar naquele mercado. Então, você precisa ter um time bastante hábil, né? Não tem como você se juntar a um time que que conhece pouco do mercado. A gente brinca aqui que a gente não gosta muito de startupeiro, né? O startupeiro ele tem uma chance de sucesso, mas é menor do que aquele cara que está no mercado há algum tempo. A gente tem uma série de exemplos de empresas de healthcare que a gente analisa e vai investir. É bom pegar alguém que está no mercado, é bom que passou pela dor do mercado, que entende o mercado, que está buscando uma solução para aquele mercado, do que simplesmente alguém que está olhando e fala assim, tem muita fila aqui, tem pouco médico, tem dinheiro. Não, então eu vou criar agora um aplicativo mágico e a chance não é muito grande de sucesso, tá? Então a gente prefere gente que já esteja rodando dentro do mercado. Então o time é um fator muito grande. Tem algumas palavras assim, inovação. O que é inovação? Às vezes eu pergunto, mas o que é inovação? Toda vez que eu vou conversar com o empreendedor, ele me diz que ele tem inovação. Nunca conversei com o empreendedor que ele chegou para mim e falou assim, não, o meu business é um business antigo, não tem inovação. Não, todo mundo tem inovação. É inovação no processo, é inovação nas vendas, é inovação no produto, enfim. Eu trabalhei um bom tempo da minha vida na BVCap, onde eu conheci todos os fundos de investimento, as gestoras, e a gente tinha um programa lá que era achar empresas inovadoras e apresentar para fundos para gestoras como da Crescera, por exemplo, né? E uma vez, e eu gosto de citar esse exemplo, porque uma vez eu veio um rapaz na área de agronegócios e ele trouxe um produto que é estupidamente inovador. Só que o único problema era o pitch dele, a apresentação dele. Ele começou a apresentação dele dizendo, olha, eu quero falar com vocês sobre plantas, né? Planta tem sede? Aí, óbvio, né? A banca de investidores, todo mundo sim, planta tem sede, claro, tal. Aí ele falou, bom, e planta? A planta fala? Aí eu já comecei a ficar preocupado, porque sou eu que trago esses caras para falar com os investidores. E ele, tal. E aí ele falou, planta fala com certeza. Aí eu já comecei a achar que ele estava fumando aquela planta, eu já fiquei preocupado com isso. Mas aí ele começou a provar que ele tinha, no sistema de irrigação, que normalmente acontece é um sistema hidráulico, que você vai pesando, e aí mais água é jorrada naquela plantação. Ele mostrou um hard drive que ele tinha criado, que se comunicava com outros hard drives via Wi-Fi, numa universidade de Campinas, onde ele mapeava a área de plantação, e esses equipamentos
se falavam na medida que a planta crescia e tinha mais peso. E isso jogava para o sistema de irrigação menos água, a água que era necessária. Por isso que ele dizia, olha, a planta está dizendo que ela tem sede, mas ela fala o quanto de água ela precisa. E aí a economia que ele tinha de uso de água era de 72% e a economia no custo de produção era de quase 49%. Isso é inovação na veia, comprovada, espetacularmente comprovada. Então, quando a gente fala em inovação, não adianta vir com algumas buzzwords dizendo, olha, inovação, tal, tal. Não, tem que ser comprovado, tem que ser muito bem direcionado e a equipe tem que estar muito alinhada. Aqui a gente é agnóstico em termos de setor. Qualquer setor que possa já estar validado, a empresa já validada fora do Brasil, a gente investe ali entre 500 e 5 milhões de dólares, né? Que é um cheque ainda pequeno. Aí você perguntou, qual é a diferença do tamanho de cheque? Olha, primeiro tem a parte do câmbio. Eu não sei quanto é que está o câmbio hoje, mas a grosso modo 1 para 5. Um cheque de 5 milhões de dólares nos Estados Unidos é um pré-seed, começando no seed. Pergunta ao Leão que está aí do teu lado. Um cheque de 25 milhões de reais pelo câmbio já é um cheque que dá para fazer bastante coisa com uma empresa que está ali. Já é uma Series A, já está mais avançada. Aquela curva que ele mostrou é perfeita. Você começa ali atrás com os investidores anjo, family and friends, investidor anjo, pré-seed, seed, vai ficando mais madura e vai recebendo mais capital. E uma coisa que acontece muito nos Estados Unidos, passar aqui no slide, é o seguinte: os Estados Unidos, ele é muito, quando ele não conhece o mercado, ele não conhece o Brasil, beleza. Há muito tempo atrás, eu trabalhei nas organizações de Globo, eu era RI, na época do Plano Real. Eu tenho idade, tá, gente? Depois a gente conversa sobre isso. Isso é outro ponto. Cara, na época do Plano Real, a dificuldade era explicar macroeconomia para o investidor. Hoje, o investidor americano, ele não está com esse tipo de preocupação. Ele entende a macroeconomia brasileira. Ele não tem dúvida sobre isso. Ele discute, obviamente, as melhores estratégias, mas ele não está preocupado. O que ele se preocupa é a insegurança jurídica. A insegurança jurídica, gente, nada político, não, é que ele não entende a lei trabalhista brasileira, ele não consegue compreender, ele tem dificuldade de entender. Então, o que ele fala comigo aqui nos Estados Unidos? Marcelo, eu topo que o meu dinheiro flipe, eu topo que o meu dinheiro vá para o Brasil, eu topo que o meu dinheiro vá para Portugal, vá para Hong Kong. O que eu não topo é lidar com a legislação brasileira. Então, o que eu faço? Eu quero investir numa empresa brasileira, eu quero trazer o investidor americano, eu crio o fundo aqui nos Estados Unidos. Então, ele lida com a legislação americana na proteção do capital dele. Ato contínuo, ele flipa para o Brasil, não tem o menor problema, porque vai flipado cheio de regras, cheio de amarras. E no Brasil, quem está escalando, bota o dinheiro lá, não tem problema, deixa ele escalar. Agora, eu quero lidar societariamente, legalmente, juridicamente com o instrumento nos Estados Unidos. Isso é um ponto. O outro é um pouquinho do que eu mostro nesse slide aqui, que é o que a gente chama do scouting process. O scouting process é aonde você acha a empresa boa, onde você encontra essa empresa boa. Eu peguei alguns exemplos aqui de como nós aqui encontramos empresas boas brasileiras. Então, você tem um programa do Startout Brasil, tem um Scale Out Brasil, da Apex, que eles constantemente, eles trazem em média de 100 a 120 empresas por ano, brasileiras, eles fazem um processo de análise e trazem para cá para vivenciar os Estados Unidos. Essa empresa, o que acontece? Ela já ganhou um carimbo. Qual é o primeiro carimbo dela? Ela passou pelo programa do Startout. Ele vivenciou, ele conversou, ele analisou. O empreendedor ganha um mindset, começa a ganhar um mindset global. Eu tenho parcerias com todas as câmaras e consulados possíveis e imagináveis. Nisso é exemplar o que a Câmara hoje está fazendo, batendo esse papo aqui, conversando. Parabéns demais pela iniciativa de vocês, porque essa ponte só é construída através de validações. Então, na hora que vocês se propõem a explicar o processo para as empresas, que eu não sei quantas pessoas estão aí assistindo, mas quem está online, etc. Mas explicar e dizer, olha, não é do outro mundo, só que é o seguinte, é uma classe de ativos, é uma caixinha específica, que o pessoal quer, como o Leão colocou, quer sair desse processo daqui a 8 anos, precisa devolver o dinheiro. Então, na hora que vocês fazem essa ponte, é uma segunda validação. Uma série de workshops, treinamentos, isso aí
vocês fazem também, vocês estão sempre preocupados com isso, outras câmaras estão fazendo isso, outros centros de inovação. Você pegar alguns centros de agronegócio no Brasil, o agronegócio no Brasil é fantástico. O que era o agronegócio no Brasil um tempo atrás? Um monte de família rica. A época do cacau na Bahia, né, que depois foi destruído lá pela vassoura da bruxa, sei lá qual era, teve uma praga lá. Eram famílias milionárias, riquíssimas, mas o que tinha de tecnologia no agronegócio ali? Muito pouco. Muito pouco. Hoje, você tem fundos como a SP Ventures. Eu acho que a Crescera também tem investimento, se não me engano, né, Leão, na parte de agronegócios, correto? Acho que tem, né? Na verdade, esse é um dos poucos setores que a gente nunca investiu. Não? Até comentando isso. Então fica a dica, vai investir em agronegócio. Pronto, já fizemos uma tabelinha aqui. A SP Ventures, o Leão conhece bem lá, com o Chico, cara, ela é focada em agronegócio. Então, a quantidade de investimento hoje de empresas é gigante. Começaram a criar grupos segmentados para isso, porque precisa dessa fomentação em alguns setores. A gente tem uma série de parcerias com fundos brasileiros. Vamos lá, o cara roda na Crescera, aí vai fazer um follow-on, que é um novo cheque aqui nos Estados Unidos, dado que tem um capital abundante, principalmente aqui na costa leste, onde eu estou, pega New England, pega um pouco de Nova York, pega aqui Boston, etc. Você tem muito capital abundante procurando empresas que já foram validadas. O processo de uma Crescera, da Iporanga, da Monax, é um processo árduo, cara. Não é simples, né? O que tem, que a gente começa a ver algumas coisas diferentes, é o seguinte: aqui na Drummond eu analiso 15 a 20 empresas toda semana, né? Pelo filtro da gente, por esse framework aqui que eu mostrei para vocês, passam 0 ou 1 por semana, porque é muito apertado. Aí eu, grandão, né? Eu analiso 20 empresas, Leão, eu analiso 20 empresas por semana. Pô, me sentia. Aí eu conheci uma empresa da Suécia, chamada EQT Ventures. Essa empresa usa Learning Machine e usa inteligência artificial. Aí a menina, humildemente, super legal, sócia, né? Ela falou: não, a gente tem um equipamento, uma linguagem que desenvolveu, uma tecnologia, a gente analisa um pouquinho mais. Eu falei: quantas mais? A gente analisa 10 milhões de empresas em um dia. Aí eu falei: pô. Aí eu me senti ali bastante humilhado, mas o que é interessante é que o uso da inteligência artificial, learning machine, etc., está acelerando esse processo de scouting e acelerando esse processo de screening, que é você conseguir escolher as melhores empresas para poder trazê-las para o capital empreendedor, que é o capital do Venture Capital e rodados mais à frente do Private Equity. É isso, a gente tem aqui um modelinho simples que analisa hard skills, como time, diferenciais, tamanho do mercado, estágio, soft skills, que a gente pega do time, etc. E tem uma nota que a gente vai seguindo. É isso? Vamos embora. Próxima. Marcelo, obrigado. Vamos dar sequência aqui, então. Perguntaria para Alexandre. A gente sabe que a contribuição do fundo não é apenas, né, o capital propriamente dito, mas sim a indicação do time e que vai participar da gestão da empresa e está diretamente ligado à governança corporativa dessa empresa. Até que ponto isso faz diferença e o quanto isso é crucial para que se alcance o sucesso nessa empresa que foi escolhida para ser investida? Perfeito, André. Assim, eu acho que cada fundo tem um grau de atuação na empresa, tá? Assim, eu diria que quanto mais early stage, ou seja, quanto mais o estágio for inicial da empresa, na média, os fundos acabam tendo até menos influência do que nos estágios mais late stage, né? Então, assim, o que a gente, pelo menos na Crescera, a gente gosta de fazer, a gente normalmente é bem próximo das empresas, a gente sempre tem um assento no conselho. Agora, a nossa participação é muito mais estratégica do que operacional. Então, por isso a gente investe em setores onde a gente tem algum diferencial competitivo. Justamente até o Marcelo mencionou o setor de agro, estava até conversando aqui antes da gente iniciar. Eu acho que a agro, por exemplo, é um setor, se você for olhar, você pensar em um setor onde o Brasil tem um diferencial competitivo claro, talvez seja a agro. Mas, não sei se teve alguma falha. Continua? Mas olha,
Desculpa, foi o telão aqui que desligou. Então, talvez esse seja um setor onde, assim, a gente, de fato, tem um diferencial muito claro. Mas a gente, numa Crescera, não tem. Assim, acho que a gente nunca investiu no setor, não tem um especialista nisso dentro de casa. Quando você compara com outros setores, por exemplo, educação, a gente já fez muita coisa em educação. Já fizemos 3 IPO no setor, já investiu em todos os estágios de educação. Então, esse é um setor onde a gente tem muito conforto em agregar valor quando a gente investe numa empresa. Tecnologia, de uma forma geral. Acho que tecnologia, hoje em dia, é um negócio um pouco mais horizontal. Então, qualquer empresa hoje tem algum componente de tecnologia, ou deveria ter, pelo menos, mas, assim, também um setor onde a gente tem algum diferencial competitivo. Já fizemos muita coisa em tecnologia, já vendemos empresas com muito sucesso, tivemos vários cases de sucesso no setor, então a gente se sente muito confortável em investir. Então, normalmente, acho que esses são um pouquinho os setores que a gente investe mais, a gente acaba agregando valor muito mais num caráter estratégico do que operacional. Obrigado, Alexandre. Marcelo, a gente está caminhando já para a reta final aqui do nosso debate, mas eu tenho mais algumas perguntas para a gente debater. A principal delas, eu diria o seguinte, é um tema que também causa bastante curiosidade e preocupação nas empresas que recebem investimento. Como a gente já mencionou aqui, é um casamento com data de divórcio meio que marcada, mas a gente quer saber como é que ocorre essa saída do investimento, né? Ou seja, existem os critérios de elegibilidade da empresa que vai receber o investimento, mas quais são os resultados que se busca alcançar? A gente sabe que é a maior escalabilidade possível, mas qual o cenário ideal para fazer a saída e quais tipos de saída do investimento são mais comuns? Né? A gente sabe que talvez o IPO ou uma operação de M&A sejam comuns, mas a gente quer saber como é que vocês trabalham isso aí nos Estados Unidos, e o Alexandre também fica à vontade para complementar. Tá. O modus operandi é praticamente igual, tá, André? Na hora que você vai pegando cheques maiores, você às vezes tem a saída daqueles que investiram anteriormente. Isso, inclusive, é um processo decisório, às vezes muito doloroso para o empreendedor. Pegar um exemplo, a empresa que está começando agora, e aí recebeu ali um cheque de um investidor anjo de R$500 mil, tá? E aí o investidor anjo fala o seguinte, ó, esses R$500 mil eu vou salvar esse início da tua empresa. Realmente salva, ele ajuda um bocado, mas ele faz a contrapartida de pegar 20%, 25% da empresa. Lá na frente, quando a empresa está crescendo e começa a se desenvolver, ela vai querer pegar um segundo cheque. Vai pegar um pré-seed, vai pegar um seed capital, vai pegar um cheque ali de 2, 3 milhões de reais, etc. O que pode acontecer com esse investidor anjo? Ele pode ser diluído, ele pode sair, ou ele pode continuar, ele pode ser diluído, ele pode continuar, ou ele pode sair da empresa, ele pode vender a participação dele. É o que a gente chama de um cash out, ou seja, o dinheiro compra aquela participação. Ou um cash in, é que o dinheiro vai direto para dentro da empresa. Normalmente o investidor prefere um cash in. O que é um cash in? Você bota o dinheiro dentro da empresa, faz a empresa se desenvolver, todo mundo vai ganhar ali com valuation melhor. A tendência é que, à medida que os cheques vão ficando mais poderosos, vamos dizer assim, é o que o Leão mostrou no slide dele. De anjo, families e friends, famílias e amigos e anjos, vai para um pré-seed, vai para um seed, vai para uma primeira rodada, vai para uma segunda rodada, vai para um growth, vai para uma operação de private equity, lá na frente pode fazer um IPO. A curva é idêntica nos dois países, não tem diferença, né? O que talvez tenha é mais o apetite do tamanho do cheque quando a gente faz o intervalo entre o que é pré-seed, seed, etc. O mercado brasileiro ainda não é muito maduro para IPOs, para abertura de capital na bolsa. Ele ainda não é. A tendência é que ele se torne. Existem algumas alternativas hoje que têm sido criadas e testadas no Brasil. Aqui você tem esse mindset, essa mentalidade de abrir capital mais desenvolvida, né? Tá assim, mais na cabeça do dia a dia. Mas o normal são 3 opções. Ou você vai pegar um cheque maior, e está numa rodada maior, e aí você dilui anteriormente as pessoas que ali investiram, ou fundos que ali investiram, ou sai. Ou você vai ter um player de mercado, a Crescera, a DGF, todos os fundos têm
exemplos concretos que aquela participação dele eles venderam para um player de mercado. Antigamente a gente tinha uma brincadeira de que toda empresa de TI ia ser comprada pela TOTUS. Não sei se vocês lembram disso. A TOTUS comprava todo mundo. Eu tinha uma grande vontade de virar Marcelo Tech, mudar meu sobrenome para a TOTUS me comprar, porque a TOTUS comprava todo mundo, gastava um dinheiro absurdo no mercado. Mas isso é uma operação muito boa. Um player, quando vai comprar uma empresa investida por um venture capital, a forma dele calcular até o valuation é até diferente. Porque uma gestora comprando de outra, a forma de analisar o valuation daquela empresa, ele é idêntico, é um modelo muito, muito parecido como as gestoras usam. Já um player não, ele vê outros valores naquela aquisição. Então a venda para um player é uma venda normalmente muito interessante, muito saudável, com múltiplos muito bons. E a terceira opção, então, a primeira opção, novas rodadas, a segunda, um player, e a terceira opção, obviamente, uma abertura de capital. Mas aí a empresa já tem que estar lá em cima, tem que já ter passado até por uma rodada de private equity, que é uma rodada bem robusta, cheques acima de 200 milhões, etc., para fazer um IPO, porque o custo de um IPO ele não é barato, né? E a maturidade para se tornar uma empresa com ações no mercado tem que ser muito grande. O nível de governança tem que ser muito alto, o nível de compliance tem que ser muito alto, a estrutura de capital da empresa tem que ser muito bem desenhada. Então, não é um movimento simples, rápido, tá? Mas, respondendo praticamente as tuas perguntas, os modelos de saída são cheques mais robustos de outras gestoras, de outros fundos. 2, um player do mercado. E 3, uma abertura de capital quando a empresa está bem mais madura. Marcelo, obrigado. A gente vai caminhando, então, para as considerações finais. Na verdade, eu vou direcionar uma pergunta para vocês dois. Vou dar 2 minutos para cada um, porque a gente já está com alguma limitação do tempo. Vou começar com o Alexandre, por favor. Para você comentar para a gente quais são as principais perspectivas para o mercado de VC nos próximos anos. Se a gente vai continuar, pelo menos aqui no Brasil, com esse foco em educação e saúde, por exemplo, e qual a importância da pauta ESG e diversidade para os investimentos dos próximos anos? Bom, vamos lá, André, vou tentar resumir aqui em 2 minutos. Mas, assim, eu acho que o momento é muito incerto, tá? Assim, globalmente, eu acho que aqui no Brasil a gente tem uma característica talvez até adicional de incerteza, que talvez seja um pouco o momento político que a gente passa, mas enfim. Então, assim, é difícil você prever como é que vão ser os próximos anos. Eu acho que tudo isso é muito cíclico, né? Então, assim, a gente sempre vai passar por momentos de exuberância, momentos de bonança e momentos de mais incerteza e mais restrições de capital. Então, nesse momento, a gente está num momento de mais restrições, mas, assim, a abundância de capital em algum momento vai voltar novamente, os ciclos econômicos positivos vão voltar novamente, e pode ser esse ano, pode ser ano que vem, assim, acho que é difícil dizer. Sobre pauta ESG, eu acho que é algo que está super em alta, então até setores que focam muito nisso têm presenciado um crescimento muito grande. Você pega, por exemplo, o setor de energia solar, é um setor que ano passado, independente da economia como um todo não ter sido boa, dos investimentos como todos não terem sido um ano de alta, nesse setor especificamente foi um ano de recorde. Então, assim, eu acho que surfa um pouco essa onda ESG. Crédito de carbono é outro exemplo disso. Então, assim, o que eu posso dizer sobre essa pauta ESG é que é uma pauta que está muito em alta e todos os investimentos que levam isso em valor tendem a ser beneficiados. É como eu enxergo. Excelente, Alexandre, ótimos exemplos, especialmente com relação ao setor de energias renováveis, que vem recebendo investimento e um outro olhar por parte das autoridades e por parte do mercado financeiro também. Marcelo, passo a palavra para você, já lhe agradecendo pela sua participação e pedindo para você responder a mesma pergunta: quais são as perspectivas do mercado de VC nos próximos anos? E aí você pode comentar tanto aí quanto aqui. E como essa pauta ESG e diversidade influencia nos investimentos. Tá, vamos lá. Primeiro sobre futurologia aí do mercado de VC, né? O que, complementando o que o Leão brilhantemente colocou aí, eu não vejo capital escasso.
eu vejo as exigências maiores. Então, assim, parou um pouco aquela onda de uma grande ideia, um grande projeto. Começou-se a pedir mais validação, entendeu? Então, eu acho que isso é que diminuiu a quantidade de investimento. Não porque faltou capital. Aqui nos Estados Unidos, cara, não faltou. Existe uma concorrência, porque você está no momento de juros altos, inflação alta. E isso concorre com a classe de ativos venture capital, né? Agora, fora isso, o que tenho visto no dia a dia das conversas é muito mais pedir mais validações. A empresa... O que é uma validação de uma empresa? A empresa tem cliente, a empresa está crescendo, a empresa sabe o que está fazendo, tem uma tecnologia, está patenteada, tem um trabalho internacional, está certificado. Então, o nível de exigência começou a aumentar consideravelmente. Teve essa quebradeira aí das criptomoedas, sei lá o que, essas criptoloucuras que tem aí, pela risada do André e do Max, vocês devem ter perdido dinheiro com isso aí. Estão olhando aí, olhando O pro nosso outro. último evento foi sobre criptomoedas. Foi cripto. Então, pega esse evento e deixa online aí para todo mundo olhar, porque é uma doideira aquilo ali. Eu não acho que alguém ali, sem pelo menos umas 3 doses de uísque, consegue apostar nesse mercado. Mas, anyway, isso é meu pessoal. O que eu vejo é o seguinte, tirando esse viés de quebradeira, o que o mercado está querendo tá mais exigente. As conversas estão assim, mais pesadas. E não porque falta dinheiro, né? Mas as empresas precisam se validar melhor. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu vejo, assim, em termos de mercado, cara, fintechs e healthcare parece que não param, continuam. Agora, aqui nos Estados Unidos, a quantidade de fundos, investimento em tecnologia no espaço é absurda. Cresce absurdamente. Em 2 anos, eu vi nascer 960 fundos só com foco no setor de espaço, né? Então, é muito grande. E tudo que tiver ligado com inteligência artificial, tudo que tiver ligado com inteligência artificial, hoje o investidor está olhando. A empresa em si, que domina a inteligência artificial, ou a empresa que está usando a inteligência artificial para criar alguma coisa mais disruptiva. Então, inteligência artificial, se eu pudesse, se eu quisesse, eu participava de evento todo dia, de manhã, de tarde, de noite. Surreal. Então, tudo que está ligado a isso, hoje, meio que é o momento. A pauta de ESG, cara, que eu acho é o seguinte, ainda existe um grande desconhecimento sobre isso. Então, se você pegar algumas gestoras, elas vão analisar, elas ainda não colocaram a ESG como uma variável da equação para dominar. Ao mesmo tempo, os estão querendo e exigem muito essa pauta de ESG no investimento. Desculpa, perdão, acabou. Não, eu peço perdão, a gente vai ter que encerrar. Eu agradeço imensamente a participação dos palestrantes, foi um debate de altíssimo nível, e deixo aqui meu abraço para os dois e devolvo a palavra ao Max Paul, presidente da Câmara Texana. Bom, faço minhas as palavras do André. Grande abraço, caloroso abraço aí para Boston. Aqui para todos nós, um menos caloroso, porque lá fora está muito quente, né? E, dando conclusão ao trabalho, né, o nosso tema abordado hoje foi Venture Capital, como todos puderam assistir. Esperamos que tenham gostado, assim como possa estar presente no próximo, que deverá tratar de atração de investimentos pelo formato do Private Equity, que é bem assemelhado, só que com um público um pouco mais robusto, talvez. A data do mesmo será divulgada brevemente em nossas redes sociais. Aos debatedores e a todos os presentes, assim como nossos convidados virtuais, nosso muito obrigado, e sejam sempre muito bem-vindos às nossas atividades. Pediria ao Vinícius que colocasse o nosso vídeo, mas já aproveito para dar por encerrado o nosso evento e, novamente, obrigado a todos. On this very day, and chart new paths
for freedom. They wanted hope. They found it in Texas.